Shalom, queridos. Hoje é a segunda carta do apóstolo João, com o assunto o amor e os enganadores. Neste capítulo 2, nesta segunda carta do apóstolo João, vemos João mostrar sua preocupação quanto à influência apostólica na igreja, mas ao mesmo tempo nós vemos alegria pelos membros que permaneceram firmes e fiéis no Evangelho. Suas palavras ilustram a alegria e gratidão que os líderes sentem por aqueles que permanecem fiéis, pelos que permanecem fiéis. Ao estudarmos esta epístola, somos fortalecidos pelos conselhos de amarmos uns aos outros, obedecermos aos mandamentos de Deus e permanecermos fiéis à doutrina de Cristo. Nessa epístola, João adverte contra falsos mestres que haviam entrado na comunidade e aconselha os membros a não darem ouvido a essas pessoas nem andarem em sua companhia. Contexto histórico da segunda carta de João, do apóstolo João. O autor se identifica como o ancião e a tradição estabelece que essa epístola foi escrita por João, um dos 12 apóstolos originais, o filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o maior, irmãos do trovão. Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito o livro de 2 João, segunda carta de João. Se a noção tradicional de que João residiu por muito tempo em Éfeso, se essa noção tradicional de que ele residiu por muito tempo em Éfeso, se ela for correta, é possível que ele tenha escrito essa epístola de lá, de Éfeso, entre os anos 70 a 100 depois de Cristo. Louvado seja Deus. Assim como em 1 João, o apóstolo aparentemente escreveu essa epístola em resposta ao falso ensinamento de que Jesus não teria efetivamente vindo à Terra na carne. Ainda rolava essa conversa de que Jesus não tinha vindo na carne. Então, por isso havia necessidade de escrever e esclarecer que isso era falso. Jesus veio em carne, o Filho de Deus, ele se tornou carne, ele é a palavra e João diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O tempo todo ele nos garante que Jesus veio em carne. Tudo isso para defender o mal que estava acontecendo no meio da igreja, pelo fato de não aceitarem que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Ele aconselhou os membros a não receberem em suas casas e congregações aqueles que ensinassem que Cristo não possuía um corpo físico. 2 João, capítulo 1, versículo 1, o ancião.
O ancião é a autodesignação do idoso apóstolo João. Os anciãos eram líderes pastorais de igrejas locais. Atos 11:30 fala sobre isso. João pode ter exercido uma supervisão regional como Tito, sob a liderança de Paulo. Tito 1:5. Mas o que é certo é que João realmente era um ancião. Senhora eleita é uma expressão incomum de tratamento. Provavelmente se refere a uma congregação, visto que João muitas vezes se dirige a seus leitores na forma plural. Quando usa o singular, ele fala coletivamente. Os primeiros cristãos reconheciam-se eleitos ou escolhidos pelo Senhor. Romanos 16:13. E hoje, depois de tudo que temos estudado, sabemos que Deus realmente nos escolheu e nos entregou a Jesus e que Jesus não nos lança fora. Nós somos escolhidos. Não tem nenhum salvo que não foi escolhido. Só são salvos justamente aqueles que foram escolhidos por Deus. Segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 2, fala sobre a verdade em nós. Verdade é uma palavra favorita no Evangelho de João, usada mais de 24 vezes, e em suas cartas, usada cerca de 20 vezes. Nas cartas de João, verdade geralmente se refere ao Evangelho de Jesus Cristo e à esfera da vida eterna, na qual os cristãos entraram pela fé em Jesus. 2 João, capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz. João estava convicto da presença da graça, da misericórdia e da paz como sinais do favor de Deus. O apóstolo não menciona o Espírito Santo na introdução desta carta. No entanto, em outros lugares, ele deixa claro a divindade do Espírito e seu papel de chamar a atenção para o Filho, Jesus Cristo, como está escrito em João 15:26. 2 João, capítulo 1, versículo 4. João se alegra. João tinha ouvido boas notícias sobre os membros dessa congregação, filhos de Deus, como um título para os cristãos. Filhos de Deus, como um título para os cristãos, é raro em outras partes do Novo Testamento, mas aparece nos escritos desse autor inspirado. João 1:12. Fala sobre isso, que nós somos filhos de Deus. 2 João, capítulo 1, versículo 5. Amemos uns aos outros, assim como é necessário empenho para manter sadio o amor em um casamento. O amor numa congregação deve ser alimentado e protegido. Jesus declarou que o amor entre os cristãos é a forma primária de seu testemunho ao mundo. João 13, versículo 35. Fala sobre isso. 2 João, capítulo 1, versículo 6, fala: este é o amor. Para João, o amor não era uma afeição sentimental, mas uma expectativa ética. A definição e o padrão de amor são encontrados no ensino da Escritura, em vez de na atração pessoal.
ou na preferência. A definição e o padrão de amor são encontrados no ensino da Escritura, em vez de na atração pessoal ou na preferência. 2 João 1,7. Os enganadores. Em grego, esse versículo começa com a conjunção. O amor e a obediência são cruciais porque os enganadores estão sempre prontos para desencaminharem e separar congregações que se descuidam ou se rebelam. Jesus assumiu por completo a forma e a natureza humana. Alguns falsos mestres primitivos ensinavam que Jesus era inteiramente divino, mas não plenamente humano. João declarou em sua primeira carta que muitos anticristos tinham surgido no mundo. 1 João 2,18. Eles buscavam lançar semente de confusão sobre a plena divindade e plena humanidade de Cristo. Jesus é 100% Deus e 100% homem. 2 João, capítulo 1, versículo 8, não percais a plena recompensa. É perigoso tornar-se apático na vida cristã ou considerar como garantido o favor de Deus. A certeza deve se assemelhar à diligência e não à presunção. Se você realmente está vivendo o amor, esse aí já é a certeza de que você é um filho de Deus. Se não, já se sabe que não é. É o que João tem afirmado o tempo todo. 2 João 1,9. Quem transgride não tem a Deus. Há sempre novas maneiras de se aplicar a doutrina de Cristo. No entanto, os fundamentos foram estabelecidos por sua vinda e pela instrução que ele deu aos seguidores. João conclama ao amor dinâmico e à fidelidade criativa enquanto adverte contra a perversão dos ensinos apostólicos e a respeito de Jesus. O foco mesmo do que João ensina é o amor, e quando se trata de amor entre irmãos, se sabe que não é porque vivem sem discordarem, porque não tem um momento que um ofende o outro, estamos num corpo humano, temos a natureza adâmica e de vez em quando a gente busca ela de volta. Jesus veio nos redimir, nos salvar, mas de vez em quando a gente procura a natureza adâmica e por isso ofende o irmão. Mas se estamos em Cristo, se realmente temos o Espírito Santo, é claro que o Espírito Santo nos mostra que nós erramos, ofendemos e nós vamos pedir perdão. Então você pode ver a igreja desse jeito, tendo irmãos que ofenderam o outro. Mas se eles são realmente filhos, não são joios, não são bode, porque sabemos que tem os bodes que nós não podemos tirar e nem o joio não pode ser tirado, que Jesus disse que só naquele grande dia é que ele vai separar. Então a gente convive com pessoas que realmente ofendem o irmão e ainda vai oferecer a oferta na frente da igreja sem pedir perdão. Mas, se ele for joio, ele não vai nunca se convencer de pedir perdão. Mas se é trigo, se é ovelha, claro que quando ele ofende, o Espírito Santo fala com ele e ele vai gemendo e chorando pedir perdão ao seu irmão. Isso é viver o amor. Não quer dizer que você nunca ofendeu, mas quer dizer que você nunca se conforma em ficar com a ofensa sem ser retirada. E para retirar é pedir perdão, porque a pessoa que você ofendeu, se também realmente é um filho de Deus, imediatamente ela perdoa. Porque a característica de filho de Deus é saber perdoar e saber pedir perdão quando ofende. Porque quer viver o amor. E ninguém vive o amor deixando as ofensas passar batido.
2 João, capítulo 1, versículo 10. Não o recebais. Em 3 João, de 5 a 8, João incentivou o apoio a ministros cristãos itinerantes, mas isso presumia que seus ensinos fossem genuínos. No caso de virem a ensinar falsidades, os cristãos foram chamados ao discernimento e instruídos a não dar apoio para a missão destrutiva de qualquer um deles. 2 João 1:11, feitos malignos. O cristão não deve se condenar nas coisas que aprova. Romanos 4:22. Acolher os falsos mestres é aprová-los. Então, porque quem o saúda torna parte em seus feitos, toma parte em seus feitos malignos. Quem fica de amizade com aqueles que são falsos profetas, está compartilhando, está sendo conivente com aquele erro gravíssimo. Então, João fala sobre isso. 2 João 1:12, face a face. Sobre não é propósito, essa expressão, não é propósito fazê-lo com papel e tinta. Você pode ver sobre isso em 3 João, capítulo 13. (2 João 1:13), congregação irmã. A expressão filho de tua irmã eleita provavelmente se refere à congregação na qual João servia quando ele escreveu esta carta à congregação irmã. Concluindo, essa epístola curta, sucinta, assertiva, a qual João reforça ainda mais o chamado ao amor, que é a principal evidência de que Deus está nas nossas vidas. Deus é amor e é necessário que seus filhos, aqueles que o obedecem e temem, vivam em amor para com Ele e também com o próximo. Se amamos, obedecemos. Se obedecemos, o Pai das luzes se agrada e com o agrado dele podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Mas assim como acreditamos, haverão aqueles que não acreditam e que farão de tudo para desviar a verdade dos corações. E João nos ensina que devemos evitá-los. Você não pode ficar junto daqueles que não acreditam nas verdades que estão sendo ditas aqui na palavra. A palavra é toda verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Se alguém não acredita, a gente não tem que estar junto com essas pessoas que não acreditam. E João nos ensina que devemos evitar essas pessoas, afastar-se delas e viver confiante na palavra e vigiando sempre, para não estar saindo da palavra. Não esquecer que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, que as palavras deste livro não devem se apartar da nossa boca. Então é essa a nossa missão, meditar de dia e de noite na palavra, para andarmos de acordo com o nosso Deus, porque só sabe o que Ele quer quem lê a palavra. E quem quer fazer o que Ele quer, ou seja, quem quer obedecê-lo, lê a palavra para poder fazer tudo que Ele gosta que faça. Agradá-lo, porque afinal de contas Ele nos amou primeiro, dando o seu único Filho para nos salvar. Louvado seja Deus.
Então, estamos acabando de fazer comentários, analogias, no capítulo, em segunda carta de João, que tem apenas um capítulo, e glorificamos a Deus pelo ensino, pelo que aprendemos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discípulos, discipuladores, MAI FJ, com todos os líderes de células, colíderes de células, componentes de células do MAI FJ. Quando eu digo MAI FJ, estou dizendo Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.